Olá, bem-vindo ao curso Mídias Digitais e Ensino de Línguas. Eu sou o Rodrigo. Esse é o primeiro vídeo da unidade 3, vídeo. Nessa aula, especificamente, a gente vai discutir a linguagem videográfica e, para conseguir fazer isso, a gente vai trabalhar com dois pontos específicos. Primeiro, a gente vai começar a discutir o que é imagem em movimento em suas diferentes mídias. A gente vai discutir os elementos básicos de linguagem videográfica, como enquadramento, profundidade, distância focal, iluminação, foco e composição. E a gente termina a nossa aula com uma unidade prática. Bem, o vídeo como linguagem, né? Bem, o discurso do vídeo, né? A construção do vídeo, ele é impuro por natureza, ele é necessariamente algo que a gente chama de híbrido. Por quê? Porque o vídeo ele representa expressões colocadas, ele representa uma relação múltipla de linguagens, ele circula em diversos meios e, sobretudo, ele tem uma relação de que ele é uma síntese de uma série de outros meios, né? O vídeo ele traz áudio, ele traz fotografia, o vídeo ele traz linguagem verbal, tanto às vezes falada como escrita. Não, e essa característica múltipla do vídeo acabou tornando, nas últimas décadas, o vídeo como uma das principais formas de expressão do nosso cotidiano, né? Haja vista que hoje em dia praticamente qualquer dispositivo locativo como celular, ele já grava vídeos, né? E o compartilhamento desses vídeos tem se tornado algo cada vez mais comum, né? Bem, para discutir vídeo, a gente tem que primeiro começar a discutir a imagem em movimento, uma vez que o vídeo ele é uma das possibilidades da imagem em movimento, mas não a única, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós conseguimos ver a imagem em movimento, o vídeo, porque a gente tem um defeito no nosso olho, né? Que defeito é esse? O nosso olho ele não esquece duas imagens projetadas de forma muito rápida, né? Ou seja, se eu pegar duas fotografias e projetá-las uma em sequência da outra em questões de segundos, eu tenho a impressão de que aconteceu um movimento, né? Isso é muito comum, né? A gente faz uma brincadeirinha quando a gente está na escola, se a gente olhar no nosso slide a gente vai ver isso, que a gente chama de flipbook, né? A gente faz um desenhinho imitando o movimento e a gente pega essas páginas e a gente passa numa sequência rápida, a gente tem lá um bonequinho mexendo, né? Por quê? Porque o nosso olho, o obturador do nosso olho não esqueceu a imagem anterior e a nossa retina mantém essa imagem e a gente constrói essa ilusão de movimento, né? Isso é uma relação do ser humano, né? É possível que outros animais que tenham outros padrões ópticos não vejam filme, não vejam televisão, não consigam ver a imagem em movimento, né? A gente tem diversos suportes, né, para a imagem em movimento, né? O mais antigo é o filme, a gente está falando de película fotossensível, né? Super 8, por exemplo, ou outras bitolas, elas existem no cinema e elas são nitidamente a imagem em movimento, porque você tem a sequência de fotografias ali no filme, uma depois da outra, né? O vídeo analógico, que normalmente ele é gravado em algum suporte físico, mais comumente as fitas nos seus diversos formatos, né? VHS, uma TIC, etc., né? E a gente tem o vídeo digital, que ele é produzido num arquivo, né? Ele não tem esse suporte físico como o vídeo analógico e como o filme fotossensível, mas ele tem um suporte digital, ou seja, ele é gravado em diferentes códigos, que a gente chama de codecs, né? Tanto que é comum quando você baixa um vídeo na internet, você não consegue abrir no seu computador, porque você não tem um codec, você tem que instalar esse pequeno sistema de decodificação que dá os parâmetros. Mas a gente não vai discutir isso agora, isso é uma questão bastante técnica, é só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Então, nesse slide a gente vê a sequência de um galopar, feita por uma sequência de fotografias do Muybridge. O Muybridge foi um fotógrafo e ele participou da feição de uma aposta. Duas pessoas apostaram. Uma delas apostou que um cavalo, durante seu galopar, teria em algum instante as quatro patas no ar. E outra pessoa apostou que não. O Muybridge foi o fotógrafo responsável
por tirar a conclusão, por decidir quem ganhava a aposta. Ele tira uma série de fotografias do cavalo na sequência e a gente pode observar, inclusive, que em alguns momentos o cavalo efetivamente está flutuando no ar. Né? Só que o interessante é que essa sequência fotográfica do Muybridge, ela nos dá um exemplo de construção da imagem em movimento por meio da projeção sequencial de fotografias, né? Que nem são várias fotografias projetadas na sequência, e a gente tem a nítida impressão de que é um filme, de que é uma imagem contínua desse cavalo galopando, né? Mas como a gente obtém efetivamente movimento no vídeo, né? Bem, para a gente perceber o movimento no vídeo, a gente tem que ter pelo menos um número mínimo de fotografias ou de frames ou de quadros, como a gente costuma chamar, projetados na sequência. A partir de um certo número, a gente não mais começa a perceber os saltos, né? Se vocês observarem o vídeo anterior do Muybridge, você vai perceber que há alguns saltos em alguns momentos. A gente percebe que é uma construção de imagens projetadas, né? Se a gente pensar que no vídeo analógico e no cinema a gente consegue projetar pelo menos 24 quadros por segundo para conseguir evitar essa percepção do salto pela pessoa que está assistindo. E no vídeo digital, a gente mantém uma qualidade muito interessante com mais ou menos 29,95 quadros por segundo. Né? Ou seja, cada segundo de televisão que você vê é composto por, em média, 30 fotografias. Né? É bastante coisa. Só que essa construção da linguagem, ela não se dá só e apenas pela construção do movimento, né? Ela se dá também pela existência de uma série de elementos que eles são constantemente utilizados e pensados na linguagem videográfica, né? É importante a gente perceber que a linguagem videográfica, ela se dá graças à iluminação, graças ao foco, à profundidade e distância, aos enquadramentos e os planos e à composição, né? Todo vídeo, toda câmera, pode ser a câmera do nosso celular, ela tem nela uma lentinha que a gente chama de lente objetiva. Essa lente objetiva é o que nos é responsável por possibilitar o enquadramento, ou seja, a gente vai colocar dentro daquele quadradinho que a gente vê a imagem que a gente quer gravar do mundo, né? Cada uma desses elementos, eles acabam tendo uma linguagem própria, eles acabam tendo uma forma própria de execução. E isso é uma das coisas que faz a linguagem videográfica algo tão híbrido, né, tão complexo e ao mesmo tempo tão fascinante. Né? Que nem, por exemplo, enquadramento e plano. Né? O enquadramento e plano, eles determinam o quanto se mostra na objetiva. Que nem nessa aula a gente está gravando, a gente tem duas câmeras, uma câmera em plano geral e uma câmera em maior detalhe. Né? Então, ou seja, a quantidade de informação que é mostrada no quadro, ela se modifica dependendo daquilo que essa objetiva mostra. Né? A profundidade de campo, a distância focal, né? Que determina o quão longe e o quão nítido estão esses planos que eu estou gravando, né? O foco, que é o grau de limpeza e clareza da imagem, que nem, por exemplo, na aula a imagem é extremamente limpa, né? A iluminação, que ela é necessária para a gravação, tanto porque as câmeras elas têm uma percepção da luz diferente do olho humano, mas também porque a iluminação ela tem um poder expressivo e artístico, né? E a composição, né, que se caracteriza pelos elementos que estão ali no quadro, o que eu vou efetivamente colocar na fotografia ou não. Né, por exemplo, quando eu estou tirando um selfie, por exemplo, eu estou ajustando as pessoas para ter certeza que todas as pessoas aparecem na fotografia, eu estou fazendo uma ação de composição. Outro exemplo de composição também é quando eu coloco os maiores para trás da fotografia e os menores para frente para ter certeza que os menores aparecerão. Né? Eu estou compondo, construindo o quadro. Né? Bem, se a gente observar no nosso slide agora, a gente tem uma ilustração que mostra para a gente alguns exemplos de como a gente poderia pensar, não é isso não, os enquadramentos e os planos.
É importante a gente pensar, não é isso não, que existem diferentes nomenclaturas para isso. Diferentes escolas cinematográficas acabam determinando diferentes nomes para esses planos, né? E as câmeras hoje, principalmente as objetivas com zoom, elas permitem uma variedade muito grande de enquadramentos que muitas vezes não são representados por essa figura, né? Essa nomenclatura ela é clássica e ela acaba surgindo na época ainda que a gente tem as câmeras de lente fixa, sem zoom, né? Então a gente vê ali alguns planos, né? A gente vê o plano geral, né? Que é o plano maior, onde a gente vê a objetiva está totalmente aberta, a gente vê todos os modelos que estão à mostra, tudo que está à mostra ali está claro e está aparente para nós, né? Isso que a gente chama de plano geral. A gente tem o que a gente chama também de plano americano. Normalmente o plano americano ele tem um corte ali no nível dos joelhos, um pouco para cima, talvez um pouco para baixo, não é isso não? A objetiva dela está um pouquinho mais fechada, ela mostra a pessoa quase inteira, mas já tem um corte, né? A gente tem também ali o plano médio, não é isso não? O plano médio onde o modelo ali ocupa uma parte significativa do quadro, normalmente a parte superior do tórax, normalmente da cintura para cima, né? Normalmente quando você olha na televisão, um repórter ele está em plano médio, né? Ele é mostrado da cintura para cima, com algumas raras exceções em plano americano, né? A gente tem ali o plano fechado ou close, onde você tem uma parte específica do modelo em quadro, né? Na verdade, quando você fecha a lente objetivo no rosto da pessoa, por exemplo, o rosto da pessoa preenche totalmente o quadro, né? Essa pessoa está em close ou está mostrando um plano bem fechado. Bem, obrigado por enquanto. Esse é o final do vídeo 1 da primeira aula da unidade 3 e a gente se vê daqui a pouco.